Pessoal, a gente vai falar agora na semana 5, dia 6, sobre receita pública, conceitos gerais. Conceitos gerais, o que é uma receita pública, quando ela é orçamentária, extra-orçamentária, ok? E alguma coisa, alguma situaçãozinha a respeito da classificação da receita também. São alguns conceitos que serão necessários para esse primeiro dia aí, ou melhor dizendo, para a resolução desse dia das 30 questões. Então seria essa aí a teoria necessária, beleza? Veja, primeira situação é: receitas públicas, elas podem ser classificadas quanto ao sentido amplo ou lato, ou restrito ou estricto. O que significa isso? O que é uma receita pública? Conceito: o que é uma receita pública? Então aqui ele vai dizer que é toda a entrada ou ingresso de o quê? De recursos, certo? A qualquer título. Aqui sentido lato. O que significa dizer isso? Que se a qualquer título entrou um recurso, vai ser considerado receita pública, certo? O CESP, ele não tem utilizado muito deste conceito, ele tem utilizado o conceito estrito ou restrito, ok? Então qualquer título adentra nos cofres públicos, independentemente de haver contrapartida no passivo, como por exemplo fianças, calções. O que é calções? Antecipação de receita orçamentária, operação de créditos, receitas tributárias, patrimoniais, empréstimos compulsórios. Aqui está dizendo tudo que entrou no patrimônio, ingressou alguma entrada de recurso no cofre público, vai ser uma receita. Então, por exemplo, um órgão X fez uma licitação, contratou uma empresa e exigiu fiança, certo? Exigiu garantia lá, calção. Esse recurso não é do órgão, não é do Estado, certo? Esse recurso ele vai ficar retido durante a execução do contrato para que seja utilizado como garantia contratual. Esse recurso pertence à empresa. No sentido amplo, seria uma receita pública, porque teve uma entrada de ingresso entrada ou ingresso de recurso no cofre público. Já o sentido estricto, que é o que normalmente o CESP traz, mas aí se vai depender do comando da questão, tá? Se a questão trouxer aí no sentido amplo, aí ele vai trazer a definição que a gente acabou de ver. Sentido estrito é o que? Toda entrada ou ingresso de recursos que, que se incorporam ao patrimônio público sem comprometimento de devolução posterior. Então aqui não vai entrar, por exemplo, operação de crédito por antecipação de receita, não vai entrar fianças, calções, nesse sentido, porque são recursos, são transitórios no patrimônio público, tem a necessidade de devolução posterior, então ele não é uma receita. Então o que é? Aqui, sentido estrito, uma receita vai ser aquela que eu posso utilizar para fazer face a uma despesa pública, beleza? Então eu posso gastar, vou comprar qualquer coisa aí pro órgão mediante licitação, vou utilizar uma receita pública, perfeito? No sentido estrito. Exemplo: receitas tributárias, patrimonial, de serviço, alienação de bens, etc. Aqui na 4320 ele vai trazer ainda a respeito da definição de receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Então esse sentido aqui, sentido amplo, ampliando, sentido amplo,
aqui estaria as receitas orçamentárias e as receitas que não pertencem ao orçamento, que seriam as extras orçamentárias, ok? O 57, artigo da 4320, vai falar que serão classificadas como receitas orçamentárias ou, portanto, são o que? Receitas no sentido o que? Vou pôr aqui sentido restrito, ok? Ou estricto, restrito, para maior aqui, beleza? Sobre as rubricas próprias, cada uma vai ter uma entrada, vai ter uma classificação aí de acordo com a entrada. Vai ser tributo, de contribuição, agropecuária, serviço, etc. Todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes da operação de crédito. Aqui está dizendo aqui, ó, aqui vai ser uma receita orçamentária. Quem? O empréstimo. Empréstimo também é uma receita orçamentária, porque eu vou utilizar para fazer fácil uma despesa orçamentária, ok? Veja, ainda que não previsto no orçamento, não estava previsto no orçamento, está fora do orçamento, então é extra orçamento, então é uma receita extra orçamentária. Não, está entrando uma operação de crédito, ainda que não tivesse previsão inicial na LOA, ainda assim vai ser uma receita orçamentária, que ela vai ser utilizada para fazer o que? Cobertura de uma despesa orçamentária, ok? Agora, tomar cuidado, porque não se consideram, para fins desse artigo, as operações de créditos por antecipação da receita. Então aqui, esta daqui vai ser uma receita extra orçamentária, ok? O que significa isso? Significa que eu não vou utilizar essa operação de crédito por antecipação de receita para utilizar para executar uma despesa orçamentária. Não, eu vou utilizar sim, mas não é essa a situação. Imagina para a situação que é a seguinte: tem uma LOA, aqui eu tenho as receitas e as despesas. As receitas foram previstas e as despesas foram fixadas na LOA, perfeito? Aí chega um momento em que eu preciso antecipar essa receita que está aqui dentro. Então eu vou fazer o que? Uma operação de crédito, mas eu tenho o recurso que vai entrar ainda, então vou somente por antecipação. Então somente estou antecipando o que? Antecipando a receita. Então eu estou trazendo aqui uma operação de crédito por antecipação da receita. Agora, se aqui eu tinha uma receita que era de 100, eu estou fazendo um adiantamento, um empréstimo, certo? Eu estou fazendo um empréstimo para antecipar essa receita, como por exemplo tem nos bancos aí que eles fazem lá empréstimo para você antecipar o teu 13º, ou empréstimo para antecipar sua restituição do imposto de renda. Tem essa possibilidade? Tem. Então é mais ou menos igual aqui. Só que esse 100 agora ele já está computado na LOA. Então eu não posso computá-lo duas vezes, porque senão eu ia aumentar aqui a minha disponibilidade para 200, quando na realidade eu só tenho dos 100, porque eu antecipei, ok? Se eu tenho somente 100 e não 200, então eu não posso computar novamente. Por isso que isso aqui é uma receita extra orçamentária, perfeito? Então essa é a explicação. Emissões de papel moeda também não é receita orçamentária, é extra orçamentária. E outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, certo? Então vai ser uma receita extra orçamentária. Vai ter entrada compensatória no ativo e no passivo, então vai estar zerado. Então você entrou lá no ativo, esses aqui são os que são os calções, por exemplo. Um calção entra lá no ativo, um recurso lá vamos supor 50 mil, que é garantia para a execução de um contrato, e lá
no passivo, vai ter o que? Os mesmos 50 mil, que é uma obrigação de devolver. Ou seja, não entrou nada, não tem um patrimônio, não entrou disponibilidade para mim aí para eu gastá-lo, porque eu tenho um passivo, beleza? Então não é uma receita, então é uma receita extra orçamentária, então não é uma receita no sentido estrito, ok? Continuando o MCASP, ele vai falar sobre os ingressos orçamentários, que a gente já viu aí, são recursos financeiros de caráter temporário, cai muito em prova isso aqui, do qual o Estado é mero agente depositário, então ele vai ter que devolvê-lo depois isso daqui para o terceiro que está depositando de forma para fazer face aí uma garantia contratual, por exemplo. Então, sua devolução, olha que interessante, não se sujeita à autorização legislativa. Se não se sujeita à autorização legislativa, significa dizer que não precisa estar previsto na LOA, então não integra a LOA, perfeito? Então, por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extra-orçamentários em geral não têm reflexo no patrimônio líquido da entidade. Então, ativo, passivo, eu vou ter aqui um patrimônio líquido. Se eu tenho uma receita no sentido estrito ou restrito, vamos colocar restrito aqui. Então, entrou aqui uma disponibilidade de 100, certo? De 100. Aqui embaixo não tem uma contrapartida no passivo, então aqui vai ter um somatório de 100 e aqui o PL será 100, patrimônio líquido, e aqui está equilibrado o meu balanço, ok? Então veja que entrou uma receita orçamentária, teve o que? Um aumento de PL. Não é só isso, tá? Porque vai ter receitas que não são receitas não efetivas, que elas também serão receitas aí. Mas o que eu quero chamar a atenção para esta situação aqui, ó. Quando vai entrar uma receita extra orçamentária, entra aqui, por exemplo, R$60. Só que vai entrar aqui no passivo o que? R$60. Isso aqui que ele está falando aqui, ó, que é uma passivo exigível, ok? Então, constituído por ativo e passivo exigido, ó, ativo e passivo exigível. Então, aqui aumentou para 160, aqui para 160, mas eu não posso gastar esses 60 aqui porque ele está aqui no meu passivo, obrigação de devolução. Então, é isso que está dizendo aqui o contexto do MCASP aqui, das receitas extras orçamentárias. O que cai também a respeito disso? Então são exemplos, valores a título de caução, fiança, depósito para garantia, consignações de folha de pagamento. As consignações de folha de pagamento, em folha de pagamento, que é o que? O recurso lá que você fez um empréstimo, lá tá lá no teu contra-cheque lá, que você paga 1.300 por mês de empréstimo. Ok? Você paga esses 1.300 por mês de empréstimo, vai estar na sua folha de pagamento, vai ter a retenção na fonte, mas esse valor não é do órgão, vai ter que entregar lá para o banco. Então, uma receita extra orçamentária, ok? Então, retenções na fonte, salários não reclamados, operações de crédito por antecipação de receita, porque a operação de crédito ou empréstimo normal, ele vai ser uma receita orçamentária, perfeito? E outras operações assemelhadas, ok? A sua arrecadação não depende da autorização legislativa e a sua realização não se vincula à execução do orçamento. Então, que está dizendo aqui que não precisa autorização para arrecadação. Então, a sua arrecadação não depende da autorização legislativa. Isso daqui o examinador adora, o CESP adora colocar que a LOA traz ali a autorização para arrecadação, ele traz como correto. E aí é meio bizarro, porque não é bem por aí pelo direito tributário, mas enfim, o CESP traz isso e olha, o autor está falando exatamente isso também. E a sua realização não se vincula à execução do orçamento. E a sua realização não se vincula à execução do orçamento. Ou seja,
tanto para a realização da arrecadação, eu não estou vinculado à execução do orçamento, não estou vinculado à execução do orçamento, à devolução, ou seja, a entrada ou a devolução, não estou sujeito aí, ok? Mudando, e dando aqui o pulo do gato, a respeito de receitas, lá o manual de contabilidade aplicado ao setor público, ele vai falar sobre restituição de valores, quando eles vão ser despesa e quando serão receitas. Veja, então se a restituição ocorrer no mesmo exercício em que foram recebidas transferências de convênio, contrato ou congênere, deve-se contabilizar como dedução da receita orçamentária até o limite do valor das transferências recebidas no exercício. O que ele está me dizendo aqui? Em outras palavras, lá eu recebi recursos para um convênio, certo? Agora está lá o recurso, entrou lá 100, ok? Aí o que aconteceu? No mesmo ano, então no prazo de um ano, o que aconteceu? Eu tive um gasto de 80 e sobrou quanto? Sobra 20, né? 20. Agora eu vou devolver isso daqui. Isso daqui é o que? Uma devolução, uma restituição do que? De receita. Então é uma dedução de receita. Dedução de receita. Agora, ó, se o valor da restituição ultrapassar o valor das transferências recebidas no exercício, o montante que ultrapassar desse valor deve ser registrado como despesa orçamentária. Então, eu recebi 100, que é a segunda situação, e aí vou devolver 120. Então, agora ele vai dizer o que? O montante que ultrapassar, ou seja, 20, vai ser o que? Uma despesa. Perfeito? E por fim, se a restituição, que é o primeiro caso aqui, for feita em exercício que não houve a transferência do respectivo convênio ou contrato, deve ser contabilizada, como despesa orçamentária. Então, temos a situação aqui que eu estou devolvendo mais do que eu recebi, vai ser uma despesa orçamentária. E quando vai acontecer a situação aqui em cima, mas em período divergente de um ano, vamos supor que eu coloque no segundo ano, eu devolvo esses 20. Se for no segundo ano que eu vou devolvê-lo, então ultrapassou o exercício, aí vai virar o que? Uma despesa orçamentária. Ok? É isso que está dizendo isso aqui. Questão cai em prova aí, que é prova muito mais específica e muito mais aprofundada, mas é possível. Classificação da receita quanto à coercitividade ou procedência. Aqui, para eu responder essas questões, eu tenho que saber um pouco mais da classificação que a gente vai ver na outra aula. Então a receita ela pode ser quanto à procedência, ela pode ser originária ou derivadas. Originária que você tem que pensar, foco, o patrimônio. Quando a origem da receita está no patrimônio do ente, se a origem está no patrimônio do ente, vai ser uma receita originária. Se está como receita originária, está no patrimônio do ente, ele está ocorrendo que é uma exploração de atividade econômica. Se está ocorrendo exploração da atividade econômica, o Estado está agindo como Estado ou está agindo como particular? Agindo como particular. Exemplo, então, de receita originária que o Estado age como particular, aluguel. Ele está alugando um imóvel para você. Ele está agindo como particular, ele não está te obrigando você a alocar dele. Então é uma faculdade que você tem.
Então, se é uma faculdade que você tem, ele está explorando atividade econômica, está agindo como particular. Se ele faz uma aplicação financeira, o recurso que está entrando esse rendimento desse recurso que foi aplicado vai ser o quê? Uma receita originária. Então veja que está surgindo a receita do seu próprio patrimônio. Então receita chamada originária. Agora, quando não é no seu próprio, a origem não é no seu próprio patrimônio, é no patrimônio do particular, no seu patrimônio. Então vai ser o quê? Patrimônio vou colocar alheio aqui, tá? Alheio, para você saber que não é no dele. E aí, o que vai ser agora? Agora ele está te cobrando um recurso porque você tem alguma coisa. Agora vai ser o que? Uma receita derivada. Agora vai ser o que? Algo obrigacional. Não vai mais ser facultativo. Se é obrigacional, deve estar previsto em lei, segundo a Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que significa dizer isso? Significa dizer que se não tiver na lei, você vai estar disposto a pagar tributo? Não vai estar disposto a pagar pagamento de tributo. Então é por isso que vai ter o que? Uma obrigação. Então agora o Estado está agindo como que? Agindo com poder de império. Com poder de império, está agindo como Estado, ok? Está te cobrando tributo, por exemplo. Então, vamos lá, receitas originárias, segundo a doutrina, seriam aquelas arrecadadas por meio da exploração da atividade econômica pela administração pública, resultariam principalmente de rendas do patrimônio imobiliário do Estado, receita de aluguel, preços públicos, prestação de serviços comerciais, de venda de produtos industriais e agropecuários. Receitas públicas derivadas, segundo a doutrina, seria uma receita obtida pelo poder público por meio da soberania estatal, poder do império, decorreriam de imposição constitucional ou legal e por isso auferidas de forma impositiva, como por exemplo receitas tributárias e as contribuições especiais. Ok? Cai prova muito isso aí. Beleza. Agora vamos ver quanto à afetação. A afetação onde? Lá no meu balanço tem o ativo, tem o passivo. E quando o recurso vem para cá, para o PL, ele vai ser o que? Um recurso, uma receita orçamentária efetiva. Exemplo, se eu coloquei 100 aqui em cima e eu não tenho contrapartida aqui e não houve uma permutação dentro do meu próprio ativo e veio para cá os 100, isso quer dizer que está afetando positivamente o meu patrimônio. Então é uma receita efetiva, ok? Então vamos lá. Receita orçamentária efetiva, aquela que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes. Então não foram registro de reconhecimento do direito. Então, ou seja, não teve uma alteração de conta aqui no ativo, certo? E também não teve o que? Obrigação no passivo. Então foi pro PL 100. Receita orçamentária agora não efetiva é aquela que os ingressos de disponibilidade de recursos foram precedidos de reconhecimento do direito. Ou seja, estava aqui dentro, vamos supor, ativo, vamos pôr aqui em outra cor. Está aqui no ativo imobilizado 200, certo? Tinha lá um imóvel de 200 mil ou unidades de valor, aí eu vendi, foi para disponibilidade de caixa agora os 200, ele teve que uma mutação patrimonial, saiu de uma conta e foi para outra e não alterou o PL e não teve nada no passivo. Isso aqui ocorreu o que? Uma receita não efetiva, não alterou o meu patrimônio, ok? Então veja, foi precedido de um registro de reconhecimento de direito, que era esses 200, ou constituir obrigações correspondentes, ou seja, poderia vir para cá um 200, por exemplo,
e para cá uma obrigação, por exemplo, uma operação de crédito. Então tenho aqui e não entrou no PL. Então seria uma receita então orçamentária não efetiva. Perfeito? Olha que interessante essa questão aqui. A alienação de bens em que o valor da venda é superior ao valor contábil registrado no patrimônio do ente alienante é uma exceção à regra da receita de capital, nada cresce ao patrimônio público. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que está lá no meu ativo imobilizado, tem lá 100, um valor de 100 milhões lá de um prédio. Aí eu vendo aqui no meu ativo. Aí eu vendo esse prédio por 120 milhões. Entrou 120. Agora alterou em quanto? Em 20. Então o meu PL vai entrar quanto? 20 para fechar a conta. Ok? Aliás, entrar o 100 que já estava aqui, né? O 100 que já estava... o 100 que já estava aqui dentro. Aí quando ocorreu que saiu daqui e foi para cima, não alterou o PL, só que entrou 20, então eu vou colocar mais 20 aqui. Então aí foi uma exceção. Qual então as receitas para terminar? As receitas efetivas, a regra é que as receitas correntes, elas são consideradas receitas efetivas. E as receitas não efetivas são quem? As receitas de capital. Ok? Receita efetiva. Exemplo, tributo. Vamos por aqui embaixo, ativo, passivo. Tributo, entrou lá 200 milhões de tributos. Vai ter passivo? Não. Vai ter aumento onde? No PL. De quanto? De 200. Então por isso que a regra são as efetivas. Elas são as receitas correntes, e a não efetiva, como a gente já viu aí no exemplo, que ele já está registrado aqui dentro, aqui 5, aqui eu já tenho 5, eu vendo, só tenho uma alteração dentro da conta, não altera aqui a alienação. Então a receita de capital seria então não efetiva, beleza? Não entendi esse negócio, a gente vai fazer exercício, vai ficar mais claro, ok? Então a regra, a receita de capital, ela não é efetiva, com exceção da transferência de capital, porque eu estou recebendo, se eu estou recebendo lá de um outro ente, está entrando aqui, ó, receita de capital, vai alterar o meu PL aqui, eu tenho que trazer uma contrapartida para esse lado aqui. Então a regra é que receitas não efetivas sejam receita de capital, a exceção da receita de capital é uma transferência de capital. E agora, as receitas correntes, a regra é que elas são efetivas, e a exceção, a dívida ativa da União, ok? Que ela já foi registrada uma vez, e agora quando eu recebê-la, eu não vou registrar novamente, perfeito? Então por isso que não vai ter alteração no PL. Seria só isso? Seria só isso. Então agora a gente já está apto a resolver as questões, e nas questões eu vou trazer outros conhecimentos aí necessários aí, se for o caso. Beleza, povo? Um abraço e fiquem com Deus.